Nascimento da Igreja Messiânica Mundial. Por que foi criada a nossa Igreja? Ao examinarem a cultura moderna, que há milhares de anos a humanidade vem edificando com incansável esforço e dedicação, todos ficam encantados ante seu aspecto esplendoroso e seu incrível progresso aparente. É desnecessário dizer que os homens da atualidade louvam e tecem os maiores elogios a essa cultura. Entretanto, ao observarmos o outro lado, isto é, o seu conteúdo, deparamos-nos com algo inesperado. Ele é exatamente o contrário da parte exterior. O que se opõe a esta é, naturalmente, o campo espiritual, em que não se vê nenhum progresso, podendo-se até pensar que os homens da antiguidade eram melhores. No presente, se pesássemos em uma balança o bem e o mal que existem no coração dos seres humanos, veríamos que, infelizmente, o mal tem muito mais peso. A influência maléfica que tal realidade exerce sobre a sociedade humana é muito maior do que poderíamos imaginar. Isso se torna bem claro ao constatarmos que a guerra, o maior dos sofrimentos humanos, a doença, a pobreza, o crime, as calamidades naturais, enfim, todas as ocorrências desagradáveis, ao invés de diminuírem, tendem a aumentar. Assim, é estranho que a cultura espiritual não acompanhe o progresso da cultura material e as pessoas não manifestem nenhum questionamento a respeito. Pelo contrário, vão se deixando inebriar pela cultura material, incrementando-a cada vez mais. Por que será que os religiosos, os cientistas, os políticos e o grande número de intelectuais em todos os países não despertam para essa realidade? Dentre eles talvez haja algumas exceções, mas tais pessoas nada fazem, pois não conhecendo os fundamentos da questão, consideram o fato inevitável. Parece que elas estão resignadas, acreditando que se trate de uma condição inata da humanidade. O principal desejo do ser humano é ser feliz, e ele veio empregando toda a sua inteligência, utilizando-se dos mais diversos meios para concretizá-lo. Sem dúvida, esse desejo se tornou uma utopia, a aspiração de um mundo ideal. Nesse sentido, inicialmente a humanidade procurou apoio na religião. Como a possibilidade de atingir seu objetivo unicamente pela religião tornava-se pequena, procurou alcançá-lo mediante a educação, a moral, a filosofia e outros meios surgidos na China e no Ocidente a partir da Idade Média. Na China apareceram sábios como Confúcio, Meili-Tzu, Zhu Xi. No Ocidente, educadores e filósofos como Sócrates, Kant, Hegel, entre outros. Logicamente, a humanidade depositou suas esperanças nesses meios. A partir do século XVII, porém, começou a se destacar no Ocidente a ciência materialista e reformas gradativas foram ocorrendo em todos os setores. O desenvolvimento da civilização mecânica deu origem à Revolução Industrial, e o mundo inteiro ficou encantado com a ciência. Assim, ao invés de continuar seguindo caminhos longos e tortuosos como os da religião e da moral, considerou-se que, para aumentar a felicidade do ser humano e construir o mundo ideal, não havia meio mais eficiente que a cultura científica, visível, palpável e comprovável, o que é compreensível. Além do mais, constatando que quanto mais adiantada é a cultura de um país, mais rico e próspero ele é, mais armamentos esse país possui, mais abençoada é a vida de sua população, mais ele é respeitado pelo mundo, chegando o seu poder a influenciar as nações vizinhas, os países, disputando entre si, procuraram imitá-lo. Por esse motivo, a cultura científica foi evidenciando um rápido progresso até chegar ao estágio atual. Uma vez que a humanidade se deslumbrou demasiadamente com ela, depositando-lhe excessiva confiança, seu lado espiritual acabou enfraquecendo e seus preceitos morais decaíram.
Assim, buscando apenas as coisas visíveis, os seres humanos inconscientemente acabaram por se tornar escravos da ciência. Aqueles que na verdade deveriam dominá-la passaram a ser controlados por ela. É o que se percebe atualmente. Por este motivo, podemos dizer que estamos em um beco sem saída, a um passo da catástrofe mundial e que o futuro da humanidade corre um sério perigo. A felicidade e até o mundo ideal, que eram a aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos. Não se sabe quando, tendo-se chegado ao momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual, mas já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica, avançando-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior do que o próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que, mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade, reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim será concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis, superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisa sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como o Supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele, então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus. Aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukioku, segundo a vida de Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. E para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou, é a época atual.
Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Darei uma prova do que escrevi acima. Nos Estados Unidos, começou-se a usar ultimamente a expressão Estado Mundial, World State. Não é preciso nem dizer que esta união representa o mundo ideal e que a civilização material se desenvolveu a ponto de torná-lo possível. Afinal, por mais que se fale em construir o paraíso terrestre, se a cultura for de baixo nível, se os povos e os países estiverem isolados uns dos outros e os meios de transporte forem deficientes, o mundo não terá transparência e não se conseguirá alcançar uma coesão do pensamento da humanidade, que é o fundamental. Visto que finalmente chegamos à época da criação da nova cultura, é preciso conhecer de antemão como se caracteriza a magnífica concepção dessa nova cultura. Para tal, Deus se utiliza de um ser humano como seu instrumento e naturalmente realiza sua grandiosa obra. Considerando que a pessoa escolhida sou eu, não é nada difícil entender a razão pela qual a Igreja Messiânica Mundial foi criada. Deus revela-me a todo instante o plano do paraíso e eu o ponho em prática conforme suas ordens. Ao mesmo tempo, o que houver de útil na velha cultura será mantido, e o que não o for, ele o reformará, tornando-se útil. Esse é o grande amor de Deus. Fora isso, o que não puder ser aproveitável, infelizmente será eliminado para sempre. E o que é isso senão o juízo final? Realmente constitui um motivo de gratidão e também de temor. Lamentavelmente, embora eu apresente os fatos tal como eles me foram revelados por Deus, os materialistas o interpretam de forma herética, atacando-me com severas críticas. Isso é natural, pois durante longo tempo os seres humanos só tiveram a experiência de viver uma das formas da cultura, a espiritual ou a material, de modo que eles não podem compreender facilmente a nova cultura equilibrada que não pende para nenhum dos lados. As pessoas que estão do lado da cultura espiritual dizem que as graças materiais manifestadas por nós são realizações de uma fé de nível inferior que busca apenas as coisas materiais. Elas consideram fé superior aquela que busca unicamente a satisfação espiritual e se contentam com uma sucessão de palavras eruditas de difícil compreensão. Entretanto, os resultados obtidos pelas religiões teóricas para salvar um grande número de pessoas são insignificantes, e eu creio que essa é a causa da estagnação das religiões tradicionais. Já os que estão do lado da cultura material, devido à valorização exagerada do materialismo, afirmam que, além das coisas visíveis, tudo não passa de superstição. Naturalmente, não vêm motivos para crer na existência de Deus. E o pior é que, sobretudo, a classe dirigente e a classe intelectual do Japão é grande o número de pessoas com essa postura. Assim, elas enxergam nossa igreja como supersticiosa e opõem-se a ela escrevendo sobre ela ou atacando-a verbalmente. Os mais extremistas chegam a pedir que o povo se acautele e que se evite aproximar-se dela. Influenciado por essa atitude, o grande público não consegue compreender o que realmente somos e tende a hesitar em nos conhecer. Consequentemente, a maioria dos intelectuais, sem o saber, constitui um obstáculo para a nova cultura. Sempre que nasce algo novo, fatalmente surgem opositores. Isso se verifica tanto no Ocidente como no Oriente. Podemos dizer que ele é a triste predestinação de todos os anunciadores de uma nova época. O mais engraçado é que, quando advém uma teoria de nível não muito superior ao da cultura vigente, os intelectuais a exaltam. Isso ocorre porque as pessoas que receberam uma educação representativa da cultura tradicional têm maior facilidade para entender teorias desse nível. Os detentores do prêmio Nobel enquadram-se em tal categoria. Todavia, quando surge uma teoria muito elevada, distante do nível cultural da época,
os intelectuais, por não a compreenderem de forma alguma, considerando-a herética, combatem-na e tentam neutralizá-la. Isso também se evidencia na Europa, conforme podemos constatar pelos sofrimentos infligidos a precursores como Jesus Cristo, Sócrates, Copérnico, Galileu, Lutero e outros. A teoria exposta por mim é muito mais inovadora que a desses precursores, adiantada 1 ou 2 séculos em relação à época atual. E por esse motivo as pessoas que ouvem pela primeira vez e aquelas que estão bitoladas pela cultura tradicional ficam boquiabertas e não pensam em analisá-la devidamente, simplesmente rechaçam-na, afirmando de forma taxativa que se trata de mera superstição. Reflitamos. Se ela não passa de uma teoria excêntrica, por que será que, sem sofrer o menor abalo, nossa igreja continua se expandindo, embora receba tantas censuras e ataques e seja reprimida pelas autoridades? Deve existir alguma razão. Não sei quantas vezes ela percorreu caminhos espinhosos e atravessou chuvas de flechas. Apesar de tudo, a obra de construção do paraíso terrestre está avançando bem mais rápido do que se esperava. Inegavelmente, isso é de difícil compreensão pela lógica humana. O fato é que, uma vez se tornando membro da Igreja Messiânica Mundial, qualquer pessoa consegue manifestar um poder semelhante ao do fundador de uma religião. Um simples fiel manifestar milagres é coisa mais do que comum em nossa igreja. São maravilhosas graças recebidas nessa vida. Ao mesmo tempo, por meio de nossos ensinamentos, esse fiel consegue captar a essência da vida, despertar para a verdade, melhorar sua vida cotidiana e ficar mais alegre. Sustentado por inabalável fé, pode até mesmo vislumbrar o futuro. Assim ele passa a viver com verdadeira paz interior. A prova mais evidente é que, com o decorrer do tempo, seu semblante melhora. Isso se verifica porque uma vez que o sangue é purificado, a saúde aumenta, desaparecem as incertezas quanto ao futuro, o caráter se eleva e esse fiel se torna uma pessoa virtuosa. Dessa forma ganha maior confiança de terceiros e por eles é amado e respeitado. A condição fundamental para se construir o paraíso terrestre, objetivo de nossa religião, é que o indivíduo se eleve e adquira a qualificação de um ente paradisíaco. Como o mundo é uma coletividade formada por indivíduos, se o número de pessoas com essa característica aumentar, obviamente surgirá o paraíso terrestre. Extraído de noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950. Extraído do livro Luz do Oriente, volume 1, página 53. Nota sobre a superstição. Superstição é um termo comumente aplicado a crenças e práticas que envolvem a sorte, a profecia e certos seres espirituais. Esse termo também define crendices que não possuem explicação científica e costumam ser transmitidas ao longo de gerações. Contudo, Meixo Sama amplia a visão sobre a superstição ao apontar a crença cega na ciência e no progresso material como tábua de salvação do mundo moderno, entre outros pontos. A coletânea Alicerce do Paraíso traz diversos ensinamentos a respeito do assunto.